Hoje eu vou falar sobre física. Física é a primeira coisa que a gente tem que falar, é movimento. E que movimento é relativo. O movimento é relativo. Por exemplo, se eu rodar esse skate, ele está em movimento ou relativo? Por exemplo, esse skate. Se eu subir em cima dele e andar, eu estou em movimento ou eu estou em repouso? São exatos. A resposta é relativo. Porque para você ver o movimento de qualquer coisa, você precisa de um ponto para você referenciar. Por exemplo, em relação ao skate, enquanto eu estou andando nele, eu estou parado. A distância entre eu e o skate não muda. Porém, em relação àquela parede, o skate se move. Ou seja, em relação à parede, ele está em movimento. Agora vamos falar sobre a primeira lei de Newton, que tem a ver com isso aqui, que é a lei da inércia. A lei da inércia diz que qualquer corpo tende a permanecer em seu estado de ou movimento ou repouso até que uma força haja sobre ele. E Márcio, volta que essa merda precisa. Por exemplo, esse skate está parado. Se eu não fizer nenhuma força sobre ele, vai continuar parado. Agora, eu fiz uma força sobre ele. Ele vai permanecer em movimento. Ele tende a permanecer em movimento. Porém, a resistência do ar e o atrito fazem com que ele pare. Se ele não tivesse essas coisas, ele continuaria infinitamente. Mas o que acontece se a gente colocar um caderno em cima? Marcos, vai lá. Para o skate. Não no caderno, para o skate. Não assim, né, retardado? Você percebeu? O caderno foi para frente. Porque ele tem que permanecer em movimento. Ou seja, quando eu mandei... e quando ele saiu de lá de trás, eu coloquei ele na frente. Porém, quando eu joguei, ele foi para o meio. Porque ele tende a permanecer em repouso. Ele tende a permanecer onde ele estava antes. Porém, eu movimentei ele, então ele foi para lá. Quando o Márcio parou, o skate ele foi para a frente. Porque ele tem que permanecer em movimento. Essa é a primeira lei de Newton. Agora, vamos lá. Agora é a vez da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Por exemplo, se a aceleração de um objeto foi de 50 km por hora e ele pesa 100 kg, qual foi a força usada para fazer ele andar? Então, ou seja, a força aplicada foi 500 newtons, que a gente usa para medir a força newtons, que se dá ao nome do físico que criou essa lei. Agora vamos demonstrar. Então, Augusto, me dá esse skate aqui. Toma! Vamos dizer que esse skate tenha 5 kg. E eu faço uma força de 10 newtons para mover ele. Quanto vai ser a aceleração? Para isso a gente pode usar uma matemática simples. Se força é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode fazer que a aceleração é igual a força dividida pela massa. A força sendo 10 newtons e a massa sendo 5 kg, então a aceleração vai ser de 2 metros por segundo. Agora vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essa lei diz que toda ação tem uma reação. E para demonstrar isso, nós pedimos para o nosso convidado especial, Augusto. Por favor, demonstre essa lei no mar. Agora, Márcio, pela lei de olho por olho, dente por dente, bateu no Augusto. Porém, ele está errado, já que quando o Augusto bateu na cara do Márcio... Augusto, por favor, demonstre novamente. A força é igualmente feita pelo Augusto na cara do Márcio. A cara do Márcio devolveu para a mão do Augusto. Por isso que o Márcio não poderia ter revidado, porque tecnicamente na hora que o Augusto bateu ele já tinha revidado.